E aí, beleza? Hoje eu tô aqui pra te contar que azulejo é muito legal e dá jogo. In a bygone age, a kingdom existed like no other. This kingdom did not anchor its power. This kingdom took to the skies. Airborne Kingdom é um jogo que meio que nasceu pra nós, brasileiros e colegas lusitanos, que gostamos de ver banheiro. Isso mesmo. Cheio de azulejo, formas bonitas, marcantes, aquelas cores e formas repetidas que a gente nunca esquece. Nada disso de banheiro de mármore. Isso é um horror de pequeno burguês, que Deus do céu. Ou aquelas placas que deixam a mancha preta entre uma peça e outra. Nada disso. É do azulejo de origens egípcias antigas, herdadas pelos persas, marcando os mosaicos marroquinos e os grandes azulejos árabes, e que o português trouxe de uma reminiscência dos mouros. Vira jogo de montar um reinado voador. Parece absurdo, né? Mas é isso mesmo. Tem coisa mais bonita que isso? Os portugueses domaram o mundo no início do mercantilismo com suas naus e como império com canhões de violência, é claro, né? E agora temos aqui Airborne Kingdom, uma espécie de nau voador unificando um mundo espalhado por azulejos que descascam, como um papel de parede espalhado pelo chão. É claro que o jogo tem mais cara de algo árabe, marroquino, mas sendo brasileiro, como não achar estupendamente lindo? As palavras de Judite Cortesão, uma historiadora, nós somos maus árabes porque somos portugueses. Ok, tá bom, tá bom. Vale lembrar, também somos portugueses, como povo latino, amalgamado de sangue negro e corpos de povos indígenas. Mas para os fins de apreciar o Airborne Kingdom, vem o lado português. Feito pelo estúdio Wandering Band, Airborne Kingdom é uma obra bonita, ainda que faltando certos elementos que tornariam esse jogo mais fácil de se aproveitar nas suas mecânicas. A ideia central é um reino voador que deve reunificar os 12 reinos dessas terras enquanto cresce e paira nos céus. Em matéria mecânica, você contribui com recursos a esses reinos e realiza missões para eles, enquanto torna mais complexo o seu reino e ao mesmo tempo que o mantém flutuando e avançando, né? E aí que a porca torce o rabo. Como um reino flutuante, você tá aí para ser, como qualquer outro reino, uma força parasita do mundo. Digo, você vai sair coletando os recursos espalhados pelo mundo e cooptando pelo maravilhamento da engenhosidade desse negócio flutuante, habitantes de pequenas vilas e grandes cidades para constituir a força de trabalho desse reino em expansão. Fico imaginando o tanto de gente que morreria de náusea e vertigem de estar numa barcaça voadora. Mano, olha esses caminhos. Eles ficam passeando nisso, daqui não morrem. É assustador. Isso é um povo em que o ouvido interno deles é perfeito. Definitivamente. Mas o mapa. Ah, o mapa. Isso é divino de se ver. Olha quanto azulejo lindo. E que coisa magnífica. Ah! Que horror, meus olhos. O brilho desse jogo é mais que 9.000 às vezes. Como eu disse antes, você coleta recursos e habitantes ao longo do mundo. E é com esses aviõezinhos. É bonitinho demais. Olha pra eles girando, que gracinha. E você faz isso para construir mais infraestrutura para as pessoas morarem. E mais infraestrutura para produzir artigos mais complexos, como tijolo de barro e vidro. Contudo, quanto mais peso nessa barcaça voadora, mais devagar você vai e mais construções você precisa para manter ela no ar, como essas asas e esse balãozinho. Agora, para produzir coisas mais complexas, você precisa de três coisas: esperar as pesquisas de novas construções e esperar a produção automática daqueles artigos melhores que eu comentei, desde que você tenha coletado a matéria-prima deles. A terceira coisa que você precisa é de paciência. Infelizmente, pesquisa e produção automática são duas dragas de tempo nesse jogo. Mas para cuidar da produção e da pesquisa, você precisa de habitantes. E habitantes precisam de casas. Mas se você tiver muitos habitantes, você vai precisar de religião.
e depois de iluminar as ruas desse reino, e depois de decoração, e por aí vai, né? A necessidade de mais habitantes escalona a obrigatoriedade de construir mais e de microgerenciar a distribuição espacial dos edifícios e das coisas que te mantêm voando. Teve um porém que me entristece nesse jogo. Tentar expandir e crescer rapidamente é absurdamente punitivo. O jogo se torna vagaroso. E mais vagaroso, mais longa é a busca por meios para sanar os problemas de ser vagaroso. Precisa recuperar mais velocidade? Faça mais propulsores. Mas mais propulsores demanda população para operá-los. Assim como carvão. Então gaste tempo acumulando carvão, pesquisando como estocar mais carvão e coopte mais habitantes do mundo. Você arranjou mais habitantes? Ah, meu menino, faça casas para eles, mas garanta que eles tenham religião por perto, ou vão ficar chateados e vão embora. Então pesquise como construir casa uma em cima das outras. Não cabe mais na área do seu tempo? Ora, faça outro, mas você vai precisar de mais pessoas nele. Então traga mais pessoas. Mas com tudo isso que você construiu, prepare-se! Você vai perder velocidade e ficar perto do seu limite de sustentação. Então faça mais suspensão e propulsão, que demandam mais carvão e população. Deu pra entender, né? Mas aqui é uma parte minha sendo desleal ao explicar o jogo. Esse não é um jogo para você correr até o fim. Esse é um jogo para você aproveitar a paisagem de distribuição de recursos e azulejos. Ver as nuvens espalhadas e as grandes cidades que se formaram no passado. Esse é um jogo para se esticar na cadeira e aproveitar o passeio. Nunca fui um passeio de balão, mas se eu fosse, eu iria odiar que ele fosse muito rápido. Né? Essa morosidade do jogo está junto a uma disposição para apreciá-lo e se deixar levar pelas músicas, que são estupendas, e o chão batido de azulejos até a linha do horizonte. De observar o seu reino mudar de direção quando você clica em um ponto do mapa e de se deleitar montando algo belo e funcional. A parte de construir essa base também tem o frugal detalhe de coletar personalizações pelo jogo, com texturas diferentes e cores metálicas novas. E se você gosta desse nível de detalhe, você pode mudar cada uma das construções e dar a cada uma delas cores próprias. Um lindo mosaico. Olha só que próprio, né? De peças e cores no seu tapete voador. Airborne Kingdom é um jogo com um novo jogo plus para você tomar proveito de já ter conseguido todas as maravilhas e se você quiser uma dificuldade maior. Mas antes do novo jogo plus tem uma surpresa quando você termina de unificar os reinos terrestres. Toda uma área nevada se abre à sua frente e novos desafios em um ambiente completamente novo. Atualmente este é um jogo que está completo e tem pequenos patches aqui e ali, mas sem DLCs ou qualquer coisa parecida. O estúdio Wandering Bands está em um novo projeto, Airborne Empire, o qual já me dói não ver tantos azulejos em seus trilhos atuais. Eu não ligo para a mecânica automática que está sendo condicionada. Eu quero os meus azulejos. Gostaria de pontuar que se você quer um jogo bom e completo, que não precisa se preocupar com pressa, podendo construir uma base bonita e toda personalizável, que você pode aproveitar um lindo visual marroquino de azulejos, que você queira lembrar do seu banheiro, então o Reinado dos Ares é o trono que você deve se sentar. Ou se simplesmente você for um imperialista sujo, safado, querendo parasitar povos graças à sua aparente superioridade tecnológica de uma nau conquistando mares de azulejos, esse é o jogo para você. Um beijo enorme, meus queridos. É muito bom estar com vocês, sempre. Mas agora eu vou parando por aqui.